Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro do nosso Clube do Livro, que é Codependência Nunca Mais. É o nosso livro, que é um livro de muitos ensinamentos e um livro que traz para a gente muitas possibilidades de nos tornarmos livres da dependência. Nós estamos no capítulo 8 e muita coisa nós já aprendemos. Se você ainda não assistiu o Clube do Livro, você pode ir aqui no feed que você vai ver. Todas as fotos estão eu e o livro para mostrar para você. E aqui em cima na bio tem o link do YouTube que está organizado lá por temas e por capítulos. Então você pode ir lá e assistir o nosso Clube do Livro. Mas eu quero convocar você hoje para a gente acabar com a vítima nossa de cada dia. E talvez você comece a analisar aonde é que você se torna vítima nessa relação de dependência e codependência. Então eu quero que você, se não tem o livro, lá no grupo eu já disponibilizei o livro em PDF. E você também pode comprar esse livro, porque eu digo que esse livro ele é um livro para você ter com você. Por que, Irlânia? Porque ele ensina muita coisa pra gente. E homens, mulheres, crianças, idosos, líderes religiosos são dependentes. Muitas vezes a pessoa tem uma necessidade gritante de ser necessária de salvar o outro. Então ela se torna vítima porque ela gosta de salvar o outro. Tem uma frase do Bert Helling que eu gosto muito, que ele diz assim: cuidado com as vítimas, elas são perigosas. E aí quando eu me retrato cuidado com a vítima, eu tô dizendo daquelas pessoas que assumem esse lugar. Elas sempre são manipuláveis, manipuladas, sempre estão sendo sobrecarregadas por alguém. E aí vamos ver que talvez você encontre aí, ó, seu lugar e perceba que você está nesse lugar de vítima, de vitimismo, ok? E tá tudo bem. Quando a luz chega na nossa escuridão, a gente amplia a nossa consciência e a gente pode mudar de lugar, ok? Então bora lá ler o nosso livro, que é Codependência Nunca Mais, onde nós estamos aprendendo como viver uma vida sem dependência, codependência, apego, porque a gente já aprendeu aqui que dependência, codependência e apego não é amor. Às vezes vem com esse nome, né? E a gente diz, é porque eu amo, eu faço isso porque eu amo, eu carrego o outro porque eu amo. E eu estou aqui para dizer que é mentira, é mentira. E mentindo, nós não somos felizes, porque a gente pode mentir para todo mundo. Mas na hora que a gente deita e coloca a nossa cabeça no travesseiro, a acusação vem. E o único lugar que a gente não pode perder a nossa paz é no sono, é na cama. Porque o sono, ele é reparador. Nós trabalhamos com isso, trabalhamos com a questão do sono. E aí eu tô lendo um livro que chegou aqui, é sobre a psiquiatria do estilo de vida. E ele fala sobre a importância de nós, esse livro maravilhoso, Psiquiatria do Estilo de Vida, e ele vem falar da importância do sono, da atividade física, do se alimentar bem, para que, Irlânia? Para ter saúde mental e emocional. Sem esse tripé enorme, né, de mais do que 3, né, de possibilidades de cuidado com a saúde, você não tem saúde de verdade. Então, se você quer algo na sua vida, cuida de você, cuida da sua mente, cuida do que entra na sua boca, movimenta o seu corpo e abandona a necessidade de ser necessária. Não viva desta forma, vivendo com a necessidade de que alguém olha para mim, eu tenho alguém para cuidar ou alguém precisa de mim. Será que você olha para você e você entende que você também precisa de você? Se você não entender que você precisa de você, você vai ficar doando-se para o outro, esperando que ele dê para você ou ela dê para você aquilo que só você pode te entregar.
E é horrível. Por quê, Ivânia? Porque quando eu fico esperando que o outro adivinhe e me dê o que eu preciso, eu estou no lugar da criança ou eu estou no lugar do adulto? Quem sou eu? Porque o bebezinho, ele vai ficar lá, ó. Você vive para o meu prazer. Então você adivinha se eu tô com fome, você adivinha se eu tô com sede, você adivinha se é cólica, você adivinha se é gases, você adivinha se minha fralda tá suja, porque eu vivo e só por isso você já tem prazer. Agora, quanto dos nossos relacionamentos adultos são assim também? O outro tá feliz porque eu vivo. Porque eu dou tudo pra ele, porque eu adivinho o que ele precisa, porque eu atendo todas as necessidades. E você? Quem é você na fila da sua vida? Bora lá. Vamos ler, porque tem muitas coisas para falar. Somos muito cuidadosos para que ninguém fique magoado. Isto é, ninguém menos nós mesmos. Então, às vezes, a gente é maravilhoso, gente boa, toda a vida, bom para todo mundo e para você. Quem é bom? Você é bom para você? Quando já havia há mais ou menos 1 ano recuperando da codependência, olha, a gente está aqui no livro e a gente já descobriu que a codependência é um vício que precisa de tratamento, ok? E ela está dizendo isso, que quando ela já estava um ano tratando isso, descobri que ainda fazia repetitivamente algo que me afligia. Desconfiava que esse comportamento tinha algo a ver com a razão pela qual meus relacionamentos nunca davam certo. Mas eu não conseguia descobrir o que eu estava fazendo e, por isso, não podia deixar de fazê-lo. Quanto a gente não percebe o que está fazendo, sabe aquela coisa assim? Nossa, tem uma coisa que me incomoda, eu não tô bem hoje, mas o que houve? Não sei. Não sei. Às vezes somos atravessados pelos nossos pensamentos e nesse atravessamento do nosso pensamento, a nossa frequência baixa. A gente fica triste, a gente fica depressivo, a gente fica caído e não sabe dizer o porquê. Por que você tá assim? Eu não sei, porque eu só tô assim. E quantas de nós não passamos por isso? Tô triste, não sei porquê. Parece que tem um vazio, parece que falta alguma coisa. E é isso que ela tá dizendo aqui, que ela fazia as coisas, mas ela não sabia o porquê. Enquanto a gente não descobre o que ou o porquê, a gente não tem como resolver. Por isso que é importante se investigar, fazer perguntas, responder as respostas, mesmo que sejam chatas, porque às vezes as perguntas são chatas, mas faz parte. E hoje eu fui fazer uma constelação e a pessoa falou assim pra mim, nossa, mas você faz tanta pergunta, né? Eu não gosto de responder pergunta. Falei, então, mas eu não tenho como fazer uma constelação com você se você não conversar comigo, né? E eu vou perguntar aquilo que eu tô vendo que é a pessoa que colocou ali na constelação dela. E nós precisamos olhar para isso e quem sabe sobre ele. E Jung vai dizer que quem sabe sobre ele é o cliente. Eu sou apenas uma contribuidora do processo. Então, quem sabe de você é você. Você me conta e me contando eu consigo encontrar caminhos para te ajudar. E essa é a premissa do processo terapêutico, né? Eu não tenho todas as verdades. A verdade está em você, só que pode haver outras verdades, não é só uma verdade. E aí, talvez se você só tá vendo aquilo, você acredita que aquilo é verdade na sua vida. Mas se você sai um pouquinho, vê de longe, vê mais ampliado, você vai ver que existem outras possibilidades. E as possibilidades estão aí abertas para quem olha para elas, ok? O que os dependentes fazem sempre? O que fazemos para cuidar, para continuar nos sentindo tão mal? O que é isso? Que fala da necessidade de se sentir mal. E tem gente que ainda é assim, né? Tá tudo bem, nossa, tá estranho. Parece que vai dar alguma coisa errada. Eu tô até sentindo, porque tá tudo bem. Então a pessoa fica na busca desse mal, ok? Então a gente precisa olhar para isso. Ele pensou um instante e antes de responder disse, os codependentes são tomadores de conta. Olha que coisa boa. São salvadores. Coisa boa assim, né? Pra quem tá lá sendo tomado conta, quem tá sendo salvo, né? Mas o codependente, na verdade, ele é um escravo. Um escravo mesmo. E um escravo como? Ó, algemado. Ele é algemado na necessidade de cuidar da vida dos outros.
enquanto a vida dele está abandonada à própria sorte. A maioria dos codependentes, eles têm essa característica. Vamos lá. Então, como eles são tomadores de conta, eles salvam, depois perseguem, depois terminam sendo vítimas. Estude sobre o triângulo dramático de Karp. Ó, ontem foi tão bonito, eu na minha sessão aqui com a minha cliente, eu contando pra ela, porque assim, né, eu costumo dizer que a terapia, ela serve para que você encontre ferramentas para você conseguir se ver nas situações da sua vida, ok? São os pontos cegos que até então você não conseguia ver sozinho, e na terapia eu vou ensinando a você. E aí, quando eu falo, né, o processo terapêutico, que eu trago esse triângulo dramático de Karp, eu já faço assim, ó. Olha o triângulo aqui, ó. Já faço assim. Tem aquele coisa do coraçãozinho? Ah, o coraçãozinho que eu te amo. Não. Abre esse coraçãozinho e faz um triângulo mesmo. Triângulo. E o que fica na base do triângulo? A vítima. A vítima tá lá. Ah, cuidem de mim, eu sou abandonada, ninguém me dá atenção, porque eu fui, ó céus, ó vida, ó azar. A pessoa tá aqui, ó, no triângulo, aqui embaixo, buscando alguém para salvar. E aí eu tenho o perseguidor, que é o culpado, o grande culpado de tudo. Ele que é o malvado, ele que bate, ele que grita, ele que faz, ele que... E a vítima tá aqui com o culpado. E o salvador? O salvador, ele é aquele que vem para este lugar salvar todo mundo, salvar os que haviam se perdido. Ele tá aqui para salvar. Só que tem um porém nesse triângulo. Todo triângulo dramático, ele vai trabalhar com a troca dos papéis. Uma hora eu sou vítima, uma hora eu sou perpetrador, o culpado, outra hora eu sou a salvadora. Então, toda relação que visualiza ficar aqui, ó, no triângulo, você pode acreditar que você vai girar neste triângulo, mudar de posição. E para contribuir com alguém, ajudar alguém, colaborar com alguém, o que a gente tem que fazer? Sair do triângulo. Pode falar. Eu daqui vou ver o triângulo tão distante e assim eu vou conseguir contribuir com o outro. Porque se eu me embolo lá na história do outro, eu já fico nesses lugares, ok? É muito importante pensar nisso, que ontem, por exemplo, alguém falou assim pra mim, ah, Irlane, porque fulano de tal separou de fulana porque ele fez tudo errado e eu fez? Aí ela, fez, ué, porque ele fez. Porque assim, eu não tô lá, eu não sei se ele fez tudo errado. Eu não estou no combinado da família que fechou a porta e não me convidou para fazer os acordos. Como é que eu vou ficar opinando num lugar que eu não fui chamada? Ele pode ter mudado de ideia, ele pode não estar satisfeito com o desfecho do agora, mas eu dizer que o combinado foi todo errado, eu não sei. Então, eu não vou me meter aonde eu não fui chamada. Por quê, Irlânia? Porque toda relação tem um combinado. Às vezes, eu olhando daqui, eu vejo um péssimo combinado, mas tem um combinado. E para fazer novos acordos, a gente precisa sentar, conversar e resolver. E aí, eu falei pra ela que eu acredito, tá? Se você que tá me ouvindo aqui tem um relacionamento, namora, mora com alguém, é casado, todo relacionamento precisa de revisão do acordo de 2 em 2 anos. Por quê? Porque você mudou, porque o outro mudou. E às vezes a grande briga é tentar ficar sendo aquela pessoa que não é mais, porque 2 anos atrás você já não é a mesma. Então é importante que a gente sente e faça novos acordos. E agora? Como é que vai ser esse relacionamento aqui? O que a gente vai fazer nessa relação? E aí eu tô falando de relacionamento casal, mas eu tô falando de pai, filho, mãe e filho, porque os filhos crescem, os filhos mudam. Uma hora o filho acatava tudo que você falava, onde você ia, você conseguia carregar. Depois não consegue mais, porque ele cresceu. Então é de fundamental importância que você faça os acordos para que você viva na paz, ok? Numa relação com o perverso, esse triângulo é consistente. No caso do abusador, sim, sim. Porque você está lá. Você está lá. E muitas das vezes, a pessoa que está no relacionamento
abusivo, ela tem um porquê ele estar ali. E quando você senta com essa pessoa, ela não tá dizendo que é ruim. Ah, porque é ruim, porque ele grita, porque ele... Não, não é isso. Não é isso que te faz ficar lá. Qual é o motivo que você está aqui para salvar essa relação? E por que que você está de vítima nessa relação? E por que em alguns momentos você é o perpetrador dessa relação? E isso é tirar a ideia cauterizada e calcificada, dar um passo atrás e olhar para a relação e falar assim, caramba, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu aceito isso? Quando eu estou trabalhando com vítimas de violência doméstica, eu trabalho qual é o seu ganho desta relação, porque você não está lá pelo que é ruim. Não tá. Não tá, tenho certeza absoluta. Bota a minha mão no fogo assim, ela tá aqui porque é ruim. Não, não é porque é ruim. O que é bom? E às vezes, eu atendi uma moça que era passava uma pessoa em situação de violência doméstica, que ela prometeu para a sogra no leito de morte que ela ia ficar lá com o sujeito, cuidar do sujeito. Em nome da promessa que ela fez para a sogra no leito de morte, ela estava lá. Estava lá, passando por tudo que tinha que passar. Inclusive, o sujeito piorou muito depois que a mãe morreu. E aí, conversando com ela, eu falei assim, ok, mas você prometeu para uma pessoa que estava morrendo que você ia morrer também? Porque quando a gente está numa situação de violência, a gente vai morrendo todo dia um pouquinho. E você é obrigada a, até quando, segurar o sim que você disse para essa sogra que já morreu. Entende? Então, o que está por trás de um acordo? Isso que a gente tem que descobrir. E será que a gente não pode questionar esse acordo, esse juramento feito no leito de morte para uma sogra? Que não tá nem aqui mais para ver como o filho dela está se comportando? Então, a sogra passou o bastão da mãe para você. Então, você que tem que dar conta desse sujeito. E aí, a gente começou a questionar e essa pessoa conseguiu se retirar dessa relação. Porque o sujeito não queria mudança. O sujeito estava como o bebê do começo que eu falei. O outro vive para o meu prazer. Então, me sirva, porque eu tô vivo. Como o bebê. O que o bebê dá pra mãe? Nada, ele dá a presença dele. E você que adivinha se é a fralda suja, se é fome, se é você que adivinha como mãe. E o bebê tá lá o quê? Olhando pra você. E às vezes a gente tá com um relacionamento com um bebê de 50, 40, 60 anos desse jeito. Um bebê que só porque ele existe você já tem que estar feliz. E será que eu tenho que estar feliz só porque o outro vive? São coisas que a gente precisa questionar. E se a gente não questiona, a gente atrofia no mesmo lugar. Eu me via nesse ciclo, mas hoje acho que era de caso pensado. O que seria isso de caso pensado? Não, o que é caso pensado? Na verdade, é assim, ó. Por exemplo, eu atendi uma moça que para a família dela, tudo bem ela beber. Tudo bem. Mas para a família dela era proibido usar droga. Então, beber podia, usar droga não podia. Então, o que ela fazia? Ela usava a droga porque ela queria atenção. Ela queria atenção, porque quando ela usava droga, todo mundo aparecia. As pessoas vinham cuidar dela. E aí ela usava droga porque ela gostava? Não, ela gostava do que a droga trazia para ela. Irlane, isso é possível? Eu não duvido nada do ser humano. Tudo é possível para ser visto, lembrado, cuidado. Tudo é possível. E eu não estou falando de algo proposital, ok? É algo que, caramba, quando eu uso droga, todo mundo vem, então eu vou usar droga. E não é pensado assim, vou usar droga hoje. Não. É algo que a pessoa inconscientemente sabe que aquele benefício vem depois. É como uma criança que a mãe fala, tem que ir pra escola, tem que ir pra escola. O dia que ela tem febre, não vai pra escola. Tá com febre, não vai pra escola. Agora, depois do Covid, então, não vai mesmo pra escola. E aí, a criança percebe que se ela adoecer, ela fica em casa.
E ela vai fazendo. Ai, tô com dor. Ai, tô com dor de barriga. Ai. Eu atendi uma mãe aqui que ela falou assim, e eu tava com ela e o filho, né? Porque eu faço terapia de família, então tava ela e o filho. E aí ele falou assim, eu não quero ir pra escola depois daqui, porque eu tô com cólica na cabeça. E eu ri. Eu falei assim, ó, a gente vai ter que inventar outra desculpa, porque cólica na cabeça não existe. Então, assim, como criança, ele tava dizendo, eu quero ficar aqui, mas ele não sabia o que dizer. Então, ele falou, tô com cólica na cabeça. Então, assim, a gente vai brincando, mas a gente vai vendo o que tá por trás daquela fala. E aí, se eu não me curo, eu tô com 60 anos fazendo aquela estratégia infantil. Então, qual é a meta? Autoconhecimento e libertação da sua mente, ok? O triângulo de Carpa é os correspondentes do salvador, perseguidor e vítima. São trabalhados e pesquisados por ele. E ele trabalha arduamente com isso. Nos processos de constelação familiar, a gente trabalha com essa base. Nos processos da terapia do esquema, a gente trabalha com essa base. Por quê, Irlane? Para saber onde a pessoa tá, ó. Onde você tá? E aí, a gente precisa sair deste lugar, deste triângulo. Falar assim, ó, eu fico até nessa relação com você, mas eu não jogo mais esse jogo. O que Scott disse não fazia sentido, mas fui para casa, peguei os meus livros de terapia que juntaram na poeira da estante e estudei. Depois de algum tempo, uma luz se acendeu na minha mente. Consegui enxergar, compreendi e senti-me como se tivesse descoberto o fogo. Então era isso, assim era o meu comportamento. Quer se curar? Assuma os padrões que você faz. Percebeu? Assume. Assume isso. Por quê? Porque é a única forma de você ter novas ações na sua vida. Enquanto ficar negando, ó, negação. Olha lá o mecanismo de defesa de Freud. Negação. Eu nego, eu nego, eu nego. Fica negando mesmo. E toda vez que você nega, você vai ficar na repetição, a compulsão à repetição, que é a neurose que eles chamam. Toda pessoa que tem compulsão à repetição, tá ruim, mas ela repete, tá ruim, mas ela repete. Isso é uma neurose, ok? Então era isso. Assim era o meu comportamento. Assim é o nosso comportamento. E isso que repetimos, fazemos com amigos, parentes, conhecidos, clientes ou qualquer um à nossa volta. Como codependente, podemos fazer muito mais, mas esse padrão corresponde ao que fazemos melhor e com mais frequência. É a nossa reação favorita, ser salvador, cuidar de todo mundo. Tem no nosso livro que a gente leu lá, que foi o Clube do Livro anterior, nós falamos da Mulheres que Amam Demais e a gente falou do capítulo A Necessidade de Ser Necessária. É isso aqui. Salvadora. Eu dou conta, eu cuido, eu sou forte, eu carrego no colo, eu através do meu amor vou curar você, porque eu vou amar e uma hora ele vai reconhecer que ele tem que me respeitar porque eu amo. Tá tudo aqui, ó, na necessidade de ser necessária e salvadora, ok? Nós somos os salvadores, os capacitadores, somos os bisavós, os padrinhos do mundo inteiro, como diz Arlene Laser. Não somente satisfazemos as necessidades das pessoas, nós as adivinhamos. Olha que interessante. Satisfazemos as necessidades, mas além disso, nós adivinhamos o que aquela pessoa precisa. Nós consertamos, educamos, nos preocupamos com os outros, fazemos o melhor, resolvemos, atendemos, fazemos tudo muito bem. E uma das frases que a mulher em situação de violência doméstica fala é: eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Viu como se encaixa com a salvadora? Fez de tudo. Só não olhou para si. Olha a primeira frase desse texto. Somos muito cuidadosos para que ninguém fique magoado. Isso é, ninguém menos nós. Então, assim, eu sou ótima, eu cuido de todo mundo, eu dou conta da família inteira, mas e eu? E eu? Bora lá. E aí,
ela vem dizer: nós fazemos o melhor, resolvemos, atendemos e fazemos tudo muito bem. Seu desejo é uma ordem. E é o nosso lema. O seu problema é o meu problema. Nós somos aqueles que tomamos conta. O que é um salvador? Salvar e tomar conta significam quase o que parecem dizer. Salvamos as pessoas de suas responsabilidades, tomamos conta da responsabilidade delas, depois ficamos com raiva delas pelo que nós fizemos. Então nos sentimos usados e com pena de nós mesmos. Esse é um padrão do triângulo. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui lendo pra você, tá? Não, olha eu aqui, não. Em algumas situações a gente até... Porque, olha só, às vezes a gente fala: Irlane, no relacionamento eu não sou essa pessoa, não. Mas será que na empresa eu sou assim? Será que com cuidado com meu filho eu sou assim? Talvez você não seja num relacionamento amoroso, mas será que na religião você é assim? Então você vai fazendo essa avaliação de que lugar que você coloca-se neste lugar aqui de salvador potente, entendeu? E que entra nesse triângulo. Vamos lá, salvamos sempre que assumimos a responsabilidade pelo outro ser humano. Essa é a característica do salvador. Então, assim, se ele consegue ele tem 6 meses de idade, ele consegue pegar o copo dele e botar na pia, porque eu tenho que colocar o copo dele na pia. Mentira, com 6 meses ele não vai conseguir. Se conseguir, você sai correndo. E aí, tem até uma história muito louca, assim. Eu trabalhava com musicalização infantil e eu cheguei lá e uma mãe nervosa porque o filho tinha 6 meses e não andava. E aí eu olhei pra ela e falei: mas tem que andar? Não é assim? Tem que andar essa criança? Tem que andar. E aí eu, mas ele não tá na idade de desenvolvimento para andar. Não, mas ele tem que andar. Aí eu falei: mas então, mãe, a criança tem um desenvolvimento. Aí eu pego lá, explico tudo, passo a passo de desenvolvimento, a idade normal, não sei o quê. Enfim, aí ela vira e fala: eu vou levar no homeopata, porque se eu levar no homeopata ele vai andar. Eu vi que não tinha jeito, eu falei: então leva, mãe, leva que vai resolver seu problema. Olha o que essa criança pode viver no futuro, ser um salvador. Porque a mãe tem uma demanda que não consegue resolver e fica passando por pobre, coitada da criança, de 6 meses. Então, assim, mais eu trabalhava com musicalização infantil e com bebezinhos de 3 meses que eu pegava lá. Pegava eles e cantava música no final da aula. E eles pegavam o brinquedinho na mão. E hoje eu tô até aqui com os apitos, ó. E eles pegavam e guardavam. E guardam. E aí depois pega o outro e guarda. Às vezes cai da mão: vamos pegar para guardar no baú. E guarda. Por quê? Porque tinha criança que chegava para mim com 3 a 6 meses, ficava comigo até 6 anos. É com 6 anos que eu vou ensinar ela a guardar o brinquedo? Não. É quando chegou. Quando chegou, ele vai aprender a guardar o brinquedo. De forma diferente? Claro. Eu tô com um bebezinho. E aí, ele vai crescendo, ele vai se tornando mais autônomo. Essa é a meta do desenvolvimento. E eu e você, adultas que somos, temos que desenvolver, ok? Então, bora lá. Salvamos sempre quando assumimos a responsabilidade do outro ser humano. Pelos pensamentos. O que o outro pensa é responsabilidade minha. As emoções, ele sentiu raiva, tá triste, é culpa minha. Responsabilidade minha. Decisões, comportamentos, crescimento, bem-estar, problemas ou destino. Continuo salvar a outra ou tomar conta. Continuo salvar ou tomar conta. Vamos pensar nos tópicos que eles colocaram aqui para dizer o que é uma pessoa salvadora. Fazer algo que realmente não queremos fazer. Dizer sim quando queremos dizer não. Fazer algo por alguém, embora essa pessoa seja capaz de desenvolver e fazer por si mesma. Atender às necessidades das pessoas sem que isso nos tenha sido solicitado. Aquela frase de que penso, logo existo, né? Meio que assim, ele pensou, precisa, vou atender a necessidade. Dar substancialmente mais do que recebemos numa determinada situação. Consertar os sentimentos das outras pessoas. Pensar pelas outras pessoas. Falar pelas outras pessoas. E presta atenção nisso aqui. Trabalhei em um hospital há muito tempo.
em atendimento médico e hoje eu trabalho com pessoas com atendimento. E aí algo que eu percebo lá desde 2007 até agora, que eu trabalho, né, com atendimento, hospital, é que você faz a pergunta para o paciente e o acompanhante responde. Aí você olha para o paciente. Aí você, e o que você acha disso? Aí a pessoa vai e responde. Aí você olha para a pessoa. A pessoa não consegue falar por si, porque a outra é o eco. É o eco da resposta. Em alguns casos eu peço para sair. Querida pessoa, eu vou precisar que você saia. Até para aquela pessoa treinar, responder as suas próprias respostas. Sem interferência do eco. Entende? Sofrer as consequências por outras pessoas, resolver os problemas de outras pessoas, numa atividade em conjunto, dedicar mais interesse e esforço do que as outras pessoas. Não pedir o que precisa ou deseja. Para quê? Para que todos sejam atendidos. Eu trabalho em terapia em grupo, né? Faço terapia em grupo há muitos anos e adoro o processo terapêutico em grupo. E aí eu já tive algumas pessoas no processo em grupo que ela falava assim: então, o que você trouxe hoje? A gente está discutindo um tema. Não vou falar não, porque fulana precisa mais do que eu. Aí você olha. Então você não vai aproveitar o seu tempo? Não, deixa que ciclana também tem uma história. E você tem certeza, esse é o seu momento. Mas a pessoa não quer, a pessoa vem para um processo terapêutico e no processo terapêutico ela fica preocupada com a ABC 2070. Então a gente precisa se olhar, porque se olhando a gente resolve a nossa vida. Sempre que tomamos conta de outras pessoas, estamos salvando. Quando estamos salvando ou tomando conta, experimentamos um ou mais das sensações. Olha isso! Desconforto e nervosismo. Pelo dilema da outra pessoa, eu tenho que resolver isso. Essa pessoa não pode sofrer tal necessidade. Necessidade de fazer algo, pena, culpa, santidade, santidade a palavra mesmo, ansiedade, extrema responsabilidade por aquela pessoa, o problema, medo, sensação de estar sendo forçado ou compelido a fazer algo, leve ou acentuada relutância em fazer qualquer coisa, crença de que seremos mais competentes do que a outra pessoa que estamos ajudando, ou ressentimentos ocasionais por ter sido colocado nessa posição. E aí eu escrevi uma palavrinha que não está aqui, que é arrogância. Por que arrogância, Irlânia? Eu acho que eu sou melhor que você. Logo, eu faço por você. Isso é consciente, Irlânia? Não. Mas observa, se você não acha aquela pessoa tão dependente, tão pequena, tão incapaz que você tem que fazer por ela. Importante pensar nisso. Também achamos que a pessoa de quem estamos tomando conta está desamparada, incapaz de fazer o que está fazendo por ela. Sentimos que temporariamente necessitam de nós. Logo, estou eu aqui para atender. Não estou me referindo a atos de amor, bondade, compaixão e verdadeira ajuda, ok? Não é sobre isso. Situações onde nossa assistência é legítima, desejada e necessitada e quando queremos dá-la. Esses atos são coisas boas na vida. Percebe isso, tá? Salvar ou tomar conta, não. O que acontece? Minha avó teve AVC. AVC não, mentira. Alzheimer. E aí ela esquecia uma série de coisas. Mas o paciente do Alzheimer, ele vai esquecer. Ele esquece o presente, mas ele não esquece o passado. Ele vai ficar repetindo aquela vida lá. Vai ficar repetindo. Então ela falava que ela sabia cozinhar. Ela falava das coisas que ela fazia. Que ela realmente era uma mulher muito potente. E aí, mas ninguém deixava ela cortar uma cebola, uma cenoura, nada. Não pode mexer com faca, não pode fazer. Mas por que não pode, gente? Se ela lembra o passado e no passado ela fazia isso, vamos deixar ela fazer. E aí, só não precisa dar tudo pra pessoa fazer tudo. Mas vamos dar pra ela fazer. Então ela sentava e ela cortava, né, as coisinhas dela. Ela começou a ter a função de utilidade. E nós, muitas vezes, na relação de cuidado salvador e cuidado contribuição, né? São cuidados diferentes. A gente tira a autonomia da pessoa. E isso não faz bem, nem pra gente, nem pro outro, ok? Tomar conta assemelha-se a um ato mais amistoso do que é na realidade. Requer incompetência por parte da pessoa na qual estamos cuidando. Salvamos a vítima.
Pessoas que não são capazes de ser responsáveis por si mesmas. As vítimas, na verdade, são capazes de tomar conta de si mesmas. Elas são. Toda vítima é capaz de cuidar dela, ok? Embora nós e ela não admitamos isso. Nossas vítimas, em geral, estão apenas penduradas naquela ponta do triângulo, esperando que pulemos para com os triângulos delas. Então, ó, vítima, culpado, salvador. Vítima, culpado, salvador. Vítima, culpado, salvador. Todo triângulo, a pessoa não fica num ponto só. Ok? Não fica num ponto só. E aí, a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho uma cliente que ela teve múltiplas relações abusivas. E ela fala isso, que quando a pessoa estava bem, ela começava a estressar. E ela falou assim, Lânia, eu estressava tanto pra ver a pessoa perder o controle, pra eu falar assim, tá vendo como você é? Você faz isso comigo. E aí ela veio pra terapia, por que ela veio? Porque ela viu que ela tava adoecida. Porque quando tava tudo em paz, ela não conseguia manter a paz no ambiente. Porque ela precisava dessa retroalimentação. Então ela saía do lugar de vítima e vinha do perpetrador. Ela fazia o mal. E depois ela entrava no Salvador e voltava e ficava circulando ali, ó, no triângulo. Triangulando no triângulo. Não é circulando no triângulo, é triangulando. Bora lá. Tomar conta assemelha-se a um ato mais amistoso do que é na realidade. Requer incompetência por parte da pessoa do qual estamos cuidando. Olha que triste. Se eu sou salvador e o outro é a vítima, eu sou maravilhosa e ele não. Por isso que entra arrogância. A gente tem que sair desse lugar. Pessoas que nossas vítimas, em geral, estão apenas pendulando naquele triângulo. Depois que salvamos, inevitavelmente passamos para a ponta do triângulo, a perseguição. Olha isso, olha o que ela está falando. Não sou eu, só estou lendo para você. Ficamos ressentidos e irados com a pessoa tão generosamente, que tão generosamente ajudamos. Fizemos algo que não queríamos fazer. Fizemos algo que não era nossa responsabilidade fazer. Ignoramos nossas próprias necessidades e desejos e depois sentimos raiva. Porque a gente abriu mão da gente. A gente abriu mão do que queria, do que gostava em prol de agradar o outro. Logo, tem que me pagar. Por que tem que me pagar? Porque não pode ser livre. E aí eu escrevi algo, tá? Que eu acho muito importante isso aqui. Quando a pessoa fica bem e vai para outro lugar. Ou ela vai para outro lugar, ou ela procura um outro relacionamento, ou quando ela vai procurar outra história de vida, bate uma raiva, um ressentimento, que logo você sai da vítima e vai, ó, pro perpetrador. A gente vai trocando. Para complicar as coisas, a vítima, essa pobre pessoa que salvamos, não é grata por a nossa ajuda. Aí mesmo que dá uma raiva. Raiva? Porque ela não é grata, ela nem agradeceu. Ela foi embora, usou, comeu na minha casa, morou comigo, fiz tudo por ela e agora ela tá lá, que nem lembra de mim. Você já viu isso? Eu já vi muito isso. Antes de ser terapeuta, depois de ser terapeuta. Eu venho vendo isso a vida inteira. Não reconhecemos suficientemente o sacrifício que fizemos. A vítima não está se comportando de maneira que deveria. Qual a maneira que ela deveria se comportar? Não está nem mesmo aceitando nossos conselhos que oferecemos tão prestimosamente. Não está nos deixando fixar esse sentimento. Algo está funcionando direito ou parece estar dando certo. Então jogamos fora a nossa áurea de santos e empurramos e a enforcamos. Eu era santa, ó. Eu, Salvador, cuidava de você, né? Tinha a auréola, tá? E aí agora não tô mais nesse lugar. Agora eu vou brigar, agora eu vou, né? Há algo com a família que tende a expor o verdadeiro ego. Quer demonstremos, escondamos total ou parcialmente a irritação e o ressentimento. Nós sabemos o que está acontecendo.
Às vezes é isso, você tenta ainda ficar ali, ó, que raiva é essa, ok? Então, a chegada a hora do movimento final. Vamos diretamente para o nosso lugar favorito. Aponta a vítima lá embaixo do triângulo. E o resultado previsível e inevitável do salvamento. Os sentimentos de desespero, mágoa, tristeza, vergonha e autocompaixão abundam. Fomos usados de novo. Não fomos reconhecidos de novo. Tentamos tanto ajudar a pessoa a ser boa para ela, gememos. Por quê? Por que isso sempre acontece comigo? A outra pessoa nos esmagou e nos pisou. Pensamos, seremos sempre vítimas? Provavelmente, se não pararmos de salvar o outro, sim, vamos ser sempre vítimas. Por que, Irlane? Porque a gente troca de lugar. Nunca esqueça disso. Essa troca de lugar, ok? E aí, o triângulo e as mudanças do papel de salvador, perseguidor e vítima são um processo visível que atravessamos. O papel muda, as mudanças emocionais ocorrem conosco tão intensa e seguramente que se estivéssemos lendo um roteiro, é como se estivéssemos numa peça de teatro. Ou se não, naquela novela que a gente vê, vale a pena ver de novo. A novela está acontecendo, a gente já sabe o que vai acontecer, que música que vai tocar, mas a gente quer ver de novo. É assim os relacionamentos que estamos envolvidos nessas relações, ok? E aí, podemos completar o processo em segundos. Sentimos apenas leves emoções quando trocamos de papel. Ou podemos levar anos para completar o triângulo e realmente chegar ao ponto de uma grande explosão. Podemos salvar umas 20 vezes por dia e muitas vezes fazemos isso. E aí, esse foi o ponto que eu coloquei, que a vítima é perigosa. Por que a vítima é perigosa? Porque ela vai imprimir um boleto para você. Ó, ela vai imprimir um boleto. Ela era salvadora, ela vai imprimir um boleto. Aí, às vezes, ela é perpetradora, ela paga o boleto. E aí, quando ela chega no lugar de vítima, ela cobra o boleto. E aí, quem paga o boleto? Deixe-me ilustrar um salvamento. Uma amiga era casada com um alcoólico. Quando ele bebia, ela dirigia pela cidade inteira pedindo ajuda aos amigos e procurava o marido até encontrá-lo. Olha que bonito, né? Ela geralmente se sentia caridosa, preocupada e com pena dele. Sinais de que um salvamento estava prestes a acontecer. Até que o levava para casa e o punha na cama. Ficava responsável por ele e por sua sobriedade. Quando a cabeça dele encostava no travesseiro, raiva, as coisas mudavam. Ela se colocava em posição de perseguidor. Não queria aquele homem em sua casa. Esperava que ele choramingasse durante dias sobre quanto estava doente. Ele era incapaz de assumir as responsabilidades pela família e geralmente agia lamentavelmente. Olha isso. Uma mulher casada com um alcoólico, ele saía para beber. E ela, nossa, não veio, vou buscar, vou procurar. Aí ela saía procurar, achava. Ai, meu Deus, já achei, salvei, vou para casa. Dava banho no sujeito e botava ele na cama. Quando ele deitava na cama, a raiva vinha assim, ó. Me fez ir na rua, me fez ir atrás dele. Ela se tornava perseguidor. Então ela era vítima, ia procurar ele como salvadora. E entrava no lugar de perseguidor. E ficava ali, ó, os dois na roda gigante, triangular da vida, ok? Ela, então, entrava no papel de vítima. Autocompaixão, sensação de desamparo, vergonha, desespero estabeleciam. E ela ficava nesse sentir. E até quando, Irlane? Quando a pessoa estiver lá para fazer esse papel. Até quando isso acontecer. Esse exemplo é somente um dos milhares de salvamentos aos quais me dediquei a vida. Quando comecei a compreender esse processo, vi que passei a maior parte dos meus momentos de vida saltitando nas pontas do triângulo, assumindo a responsabilidade por tudo e por todos além de mim. Às vezes conseguia grandes salvamentos, às vezes pequenos. Minhas amizades começavam, prosseguiam e finalmente interrompia-se de acordo com a progressão de salvamento. Salvava e imiscuía-me em minhas relações de parentes e clientes. Mantinha-me
tonta a maioria do tempo. Olha que interessante, né? Ela começou a perceber que era isso. E uma cliente minha, eu leio, né? Os livros estão aqui para isso, para eu pegar e ler trechos para a pessoa. E aí, porque fica fácil, eu só venho aqui, pego um e leio, é desse jeito. E aí eu li esse trecho para ela e ela falou assim: caramba, Irlane, você lendo isso eu percebi que todas as minhas amizades são assim. Pessoas que pedem coisas, pessoas que ligam para pedir coisas, pessoas que me ligam e falam assim: então, você pode fazer isso? Você pode me dar isso? Você pode não sei o quê? Você pode fazer isso para mim? Começa a perceber, você que está me ouvindo, quem são as pessoas que ligam para você. Eu já vivi esse momento. A pessoa me ligar assim: Irlane, você tem tal livro para mandar para mim? Você pode me emprestar? Posso passar na sua casa e pegar isso? Só até que um dia, depois de me perceber, a pessoa me ligou e eu falei: então, o que você precisa? Por que, Irlane, que você fez isso? Porque agora eu vi. Eu tava com raiva dela? Não. Eu abri os meus olhos e comecei a ver que aquela relação era estabelecida pelo que eu poderia dar. E se eu não tivesse nada para dar? Eu não era nem solicitada. Será que nas suas relações você está assim, salvando? Entende? E aí, como codependente, passamos muito tempo salvando. Tentamos provar que podemos dar mais do que Deus. Adorei isso. Deus existe para todo mundo, mas eu sou a mediadora dele na terra. Quer falar com Deus? Liga pro meu número. Não. Cada um tome seu Deus. Ok? E cada um se aproprie desse Deus e vá. Vá, minha filha, vá com Deus. Porque às vezes é muito isso. A gente fica num lugar que a gente fica como se fosse Deus. Como se a gente recebesse de Deus a mensagem para passar para o mundo. Isso traz uma gratificação? Claro. Claro que traz. Agora, não pode ser a única e não pode nos aprisionar. Então, deixa cada um, apresenta Deus para a pessoa e fala: se precisar de algo, liga para ele, fala com ele, ora a ele. Faça seu ritual para acessá-lo. Mas que cada um fale com o que chama de Deus, ok? Geralmente, posso identificar um codependente com apenas 5 minutos de conversa. Presta atenção! Ele me oferece conselhos não solicitados ou continua conversando, embora obviamente esteja sem jeito e deseja interromper a conversa. A pessoa inicia um relacionamento assumindo a responsabilidade pelo outro e não por si mesma. Esse é um salvador. A gente começa a identificar quem é essa pessoa, ok? E aí, ó, toma conta de todo mundo, mas não toma conta de si mesmo. Deixa eu resolver isso por você. Não deixa que eu faça aqui, ó. Não, eu consigo te ajudar. Pode contar comigo, pode contar comigo. Eu não durmo à noite, já ouvi isso, tá? Eu não durmo à noite, mas eu faço o trabalho da faculdade pra você. Eu falei: mas o que é isso, gente? Não é a pessoa que faz a faculdade, é ela que faz o trabalho dela. Não é? Fica de noite acordada. Deixe-me resolver isso por você. Alguns de nós aprendemos a se tomarmos conta. Alguns de nós aprendemos a ser tomadores de conta quando éramos crianças. Eu ouvi isso ontem. Meu pai foi embora de casa. Quando meu pai foi embora de casa, meu pai me chamou e falou assim pra mim: cuida da sua mãe. E foi embora. O pai e a avó paterna. Cuida da sua mãe. E foi embora. E a mãe sempre foi deprimida. E ela vivia numa casa com uma mãe na cama o tempo todo. E aí ela cuidava da mãe, fazia comida pra mãe, fazia alegria pra mãe, fazia ceia de Natal pra mãe, tudo pra mãe. Uma criança de 8 anos. E a mãe ainda tá viva. E ela já é adulta. Adulta, eu tenho 36, ela é mais velha que eu, tem 39. E ela continua neste lugar de cuida da sua mãe. E aí todas as relações dela são baseadas em quê? Cuidar do outro. Mas tudo começou lá atrás, ó. Minha mãe deprimida precisa de mim. Alguns de nós aprendemos a ser tomadores de conta desde criança. Talvez tenhamos sido quase forçados. Esse exemplo que eu te dei fala disso. E isso como resultado de viver com um pai ou uma mãe alcoólatra, ou depressiva, ou outros problemas na família.
Podemos ter começado a tomar conta demais muito cedo, como resultado de um relacionamento com um alcoólatra ou uma pessoa que se recusava ou parecia incapaz de cuidar de si mesma. Decidimos viver ou sobreviver da melhor forma possível. Pagamos o pato e assumimos a responsabilidade da outra pessoa. Muitos codependentes aprendem outras formas de tomar conta. Talvez alguns nos tenham ensinados as seguintes mentiras. Olha isso, e acreditamos nela. Não seja egoísta. Seja sempre bom e ajude as pessoas. Nunca fique ressentido com as pessoas ao redor. Nunca diga não. Não é educado mencionar seus desejos e necessidades. Ah, matou a criança. E aí, como a infância é o palco do adulto, é lá que a gente é lapidado para saber como vai viver aqui. E se a gente aprendeu isso aqui, registrou, pegou pra gente, passou a ser nosso. Podemos ter sido ensinados a ser responsáveis por outras pessoas, mas não por nós mesmos. Cuida de todo mundo, menos de você. Se você cuidar de você, você é egoísta, ó. Então, né? E aí, algumas mulheres foram ensinadas que esposa e mães ideais são tomadoras de conta. Esperavam-se e exigia-se delas que tomasse conta. Era seu dever. Alguns homens acreditam que ser bons maridos e pais tomam conta. Super-heróis responsáveis por satisfazer cada necessidade de cada membro da família. Será? É interessante isso aqui. Eu marquei só esse exemplo daqui. Dar mamadeira às 4 da madrugada geralmente só satisfaz a necessidade da pessoa alimentada. Meu sobrinho veio pra cá ficar comigo. Aí ele, 4 horas da manhã, titia, dedeira. Aí eu fui, levantei, fiz a mamadeira dele, trouxe, ele tomou tudinho e dormiu. Aí ele foi pra casa. Aí ele, no outro dia, ele ficou comigo 3 dias, 3 noites. 3 noites tomando mamadeira às 4 da manhã. Né? Eu não sabia, né? Não sabia, enfim. Aí minha irmã foi lá e falou, ele, mamãe dedeira. Dedeira não, dorme que daqui a pouquinho mamãe te dá dedeira. Ele dormiu. Aí, no outro dia ele falou assim, mamãe dedeira. Aí ela falou assim, dorme que daqui a pouco eu te dou. Ele dormiu de novo. Aí ele foi e falou assim, eu vou falar com a vovó. Tipo assim, vou fazer queixa de você porque minha tia me deu mamadeira. Você não vai me dar. Então assim, criança de 3 anos vai fazer agora, dia 21, gente. Criança de 3 anos, eu vou falar com a vovó. Então, se uma criança de 3 anos faz isso, faz queixa do outro, que tem que salvar, tem que dar a dedeira às 4 da manhã, imagine um adulto, ok? E a gente que... Eu não sabia, eu dei a mamadeira. No outro dia, ele falou assim, titia, dedeira. Eu falei, não, sua mãe falou que dedeira é só às 7 horas, então dorme um pouquinho. Ele dormiu. Eu não sabia, fiquei lá dando a mamadeira para a criança. Outros podem ter interpretado crenças religiosas como mandamento para tomar conta. Olha isso. Crença religiosa também é assim. Sejam doadores alegres, ó. Dou meu carro, dou minha casa, dou minha roupa, dou até meu marido, né? Porque tem mulheres que são assim, porque ela é de uma religião, ela pega as irmãs e bota tudo dentro da casa. E muitos casos, mas muitos casos, uma irmã dessa que ficava dentro da casa vai embora e ainda leva o marido. Quem foi que mandou você colocar todo mundo dentro da sua casa? Não coloca todo mundo dentro da sua casa. Não coloca, porque a casa é sua. E se fosse para ficar aberta igual uma caverna, ficava aberta ali e qualquer um entrava. E como tem porta e tá fechado, os limites quem coloca é você. E com muito amor nas minhas palavras, tá? Ai, sejam doadores alegres. Disseram, façam mais do que é preciso. Ame ao próximo. E nós tentamos muito, tentamos demais e tentamos fazer tudo para que todo mundo diga amém, amém. Depois imaginamos o que está errado conosco por nossas crenças cristãs não estarem funcionando. Nossa vida tampouco está funcionando. Muitas pessoas ficam com raiva de Deus porque ela deu demais para os irmãos, né?
Então, vamos lá. Tomamos conta. Se tomamos conta tomamos conta e se tornam pais raivosos, amigos raivosos, amantes raivosos, tornamo-nos cristãos insatisfeitos, frustrados e confusos. As pessoas a quem ajudamos ou se tornam vítimas desamparadas ou raivosas e tornamos-nos conta e no final nos tornamos vítimas. Agora ele fala de um texto, de uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que é de Maria e Marta. E eu quero encerrar esse nosso encontro de hoje pensando nisso, tá? A maioria de nós conhecemos a parábola da Bíblia sobre Maria e Marta. Enquanto Maria se sentava e conversava com Jesus e seus amigos, Marta limpava a casa e cozinhava. Logo, conta a história, Marta começou a bater panela, ficou com raiva, batendo panela, acusando Maria de ser preguiçosa. Marta reclamava que tinha de fazer tudo enquanto Maria relaxava e se distraía. Isso não parece familiar? Jesus não deixou passar. Pediu a Marta que se calasse. Maria sabe o que é importante, disse ele. Marta tomou a decisão certa. Sua mensagem pode ser de que a Maria escolheu e fez a melhor escolha, que era desfrutar das pessoas, se relacionar. E mais importante do que cozinhar. Mas também acredito que aqui há uma mensagem sobre sermos responsáveis por nossas escolhas. Fazemos o que queremos fazer e sobre nos conscientizarmos do quão ficamos zangados quando não o fazem. Então o Salvador, ele tem essa característica, ele faz achando que o outro tem que fazer igual a ele. E aí se não faz, ele entra no lugar de vítima, ou senão ele bate no lugar de perseguidor, culpado, perpetrador, ok? Talvez a escolha de Maria estivesse certa, mas ela agiu como queria. Jesus ajudou a muitas pessoas, mas ele era honesto e franco quanto a isso. Ele não perseguia as pessoas depois de ajudá-las. Ele não ia atrás de ninguém. E perguntava o que elas queriam dele. Só fazia o que queria, apenas o solicitado. Às vezes, também perguntam por quê e faziam com que as pessoas fossem responsáveis pelo seu comportamento. E aí, ela coloca aqui, dar até doer, é o correto? Acredito que atos de bondades só sejam bons quando sentimos bem com nós mesmos, com o que estamos fazendo e com as pessoas para o que fazemos. Acho que Deus está em cada um de nós e conversa com cada um de nós. Se não nos sentimos muito bem sobre algo que estejamos fazendo, então não devemos fazer. Não importa o quão caridoso isso pareça. Também não podemos fazer pelos outros o que eles devem fazer, ok? O que o outro tem que fazer, ele tem que fazer. E são capazes de fazer por si só. Eles não são incapazes, nem nós. Então, a gente pode olhar para a pessoa e, libertar ela. Libertar ela de quê? De ser uma pessoa dependente, incompetente, que não consiga fazer tudo sozinho. Podemos aprender a reconhecer um salvamento. Se olhar, ver se você está nesse lugar de novo. Recuse-se a salvar. Eu posso te ajudar, mas eu não vou te salvar. E você também pode ajudar o outro, mas não está no lugar de ajudar o outro, de salvar o outro. Vamos assumir nossa responsabilidade e deixar que os outros façam o mesmo. Quando mudamos nossa atitude, nossas situações, nosso comportamento ou a nossa mente, a coisa mais bondosa que podemos fazer é acabar com a vítima em nós. Então, esse nosso encontro aqui é para você acabar com a vítima em você. Acabe com a vítima em você. E saia desse lugar que troca de vítima, culpado e salvador. E esse foi o nosso 8º capítulo do livro Codependência Nunca Mais. Nós mudamos o horário das nossas lives, que agora vão acontecer às 16 horas, às quartas-feiras.
E a gente vai continuar estudando esse livro, que tem ajudado muita gente. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos. E eu quero que você também coloque em prática na sua vida. Comece hoje a se recusar a ser um salvador. Olhei, tem que salvar. Não tem que salvar. Vou dar um passo para trás. E vou olhar para isso de fora, sem estar lá envolvido, mexido, embolado com a situação. Porque a pergunta que tem que ter na sua mente é: isso é meu? Essa questão é minha? Sou eu que tenho que resolver? Eu já falei com vocês o seguinte, que alguém virou pra mim e falou assim: esse menino é mal criado, dá um jeito nele. Aí eu falei assim: você tá querendo que eu eduque um filho seu mal criado? Por que você não tenta resolver isso? Por quê? Porque a pessoa às vezes passa a bola pra gente e a gente pega. O golpe tá aí, cai quem quer. E se você pegar o golpe é seu. Enquanto o golpe tá lá fora, não é seu, não te pertence. Então, eu quero te convidar a se recusar a salvar. Você pode ajudar, você pode contribuir, mas permita que a pessoa use a sua capacidade para resolver a vida dela, ok? Muito obrigada aí, todo mundo que ficou comigo, muito obrigada. E espero que você consiga colocar em prática isso na sua vida. E se permitir se salvar. Porque se tem algo que nós temos que fazer por nós, é promover a nossa saúde, o nosso cuidado, a nossa integridade. E permitir que os outros façam, cada um por si e nós por nós. E quando tivermos numa relação que tenha equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou e eu recebo. Eu contribuo e eu tomo de volta. Ok? Beijo no seu coração e vamos acompanhando aí. E tem mais coisas e a gente pode aprender muito. E aprender é colocar em prática. Ok? Enquanto eu não coloco em prática, é apenas a informação que está passando no meu feed. Tá passando no meu feed e não coloquei nada em prática. Não, coloque em prática. E comece a se recusar a salvar o outro. E comece aquela metáfora do avião. Caso de colisão, acidente, pega a máscara. Coloca em você a máscara. Para salvo, você contribuir com a vida das outras pessoas que estão ao seu redor, ok? Beijo no seu coração e até logo. Tchau, tchau.